Crises econômicas acontecem, em média, uma vez a cada 7 ou 8 anos, e você pode ter certeza que a próxima crise econômica virá. Não é uma questão de se, e sim de quando. E quando ela chegar, em qual moeda que você gostaria que o seu patrimônio estivesse exposto? Numa moeda fraca ou em uma das moedas mais fortes do mercado? Bem, no vídeo de hoje eu vou te contar 3 opções de moedas fortes para você se expor, mas são opções de moedas que provavelmente você nunca ouviu falar, moedas não tão utilizadas assim. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e tudo isso numa perspectiva de internacionalização, para averiguar as vantagens que ter uma postura global podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações e não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E antes da gente ir para a pauta desse vídeo, que é conversar sobre 3 moedas que podem servir para você preservar capital em um momento de crise, moedas fortes, é importante eu fazer algumas observações. A primeira delas é que eu, Guilherme, tenho um perfil bastante tradicional nos meus investimentos, além de conservador. Não no sentido de não tomar risco, mas sim de fazer aquilo que funciona. E por conta disso, quando eu penso em preservação de capital, eu penso logo em ficar nas moedas fortes mais tradicionais, como por exemplo, os dólares, os francos suíços, as libras esterlinas e em menor medida até mesmo o euro. Mas é claro que se eu fosse fazer um vídeo para falar dessas moedas, não teria nenhuma novidade. Então a ideia aqui é trazer algumas outras moedas que também têm alta estabilidade comparada a essas moedas fortes tradicionais e que podem ser uma alternativa para você se proteger em um momento de crise. Até porque, e já indo para a segunda observação que eu preciso fazer, as crises elas são diferentes entre si. Existem aquelas crises que são deflacionárias, aquelas crises que são inflacionárias. E as causas das crises também podem ser diversas. E dependendo da causa, pode ser que ela afete o dólar, pode ser uma crise do dólar, por exemplo. Então é aquela coisa, também não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta e de repente pelo menos conhecer outras moedas estatais que são fortes para você enfrentar esse momento pode ser algo que contribua para você aí preservar o seu capital. E aí uma outra observação que eu já te faço é que essas moedas são a título de preservação de capital. Você não está comprando elas aí na intenção de ficar rico, e sim de não perder aquilo que você conquistou. Mas é claro, em um cenário de crise, é bem provável que o real, ou seja lá qual for a moeda que o Brasil vai estar depois da crise, ele sofra muito mais do que essas moedas consideradas estáveis. Então, pelo menos em relação ao real, talvez você até tenha tido um ganho. Mas não é porque você ganhou dinheiro, na verdade você só deixou de perder. O mesmo que aconteceu aí com o pessoal que comprou dólares, sei lá, 5, 6 anos atrás. Não é que esse pessoal ganhou dinheiro, ele deixou de perder com a desvalorização do real, que tem sido uma das moedas com a pior performance do mundo nos últimos tempos. E por falar nisso, essas moedas que a gente vai tratar a partir de agora, que são consideradas estáveis, são assim consideradas de acordo com dados históricos. Mas é claro, a performance passada não é garantia de performance futura. Porém, para se avaliar a estabilidade de uma moeda, provavelmente essa é uma das ferramentas mais utilizáveis. Porém, para avaliar qual que é a estabilidade de uma moeda, ver como ela tem se comportado nos últimos tempos, provavelmente é uma das ferramentas mais plausíveis que a gente tem para considerar. Dito isso, então, vamos conversar sobre essas moedas. E na posição número 3 a gente vai ter o baht tailandês. Lá em 1997, o mundo sofreu uma crise, da qual a Tailândia foi um dos países mais afetados. E naquela ocasião, o baht tailandês também sofreu bastante. Foi uma das moedas com uma das piores performances daquela crise. Porém, depois daquilo eles aprenderam a lição e a moeda tem se tornado cada vez mais robusta, cada vez mais estável e tem mantido uma paridade razoável aí com moedas
E a Tailândia é um país que possui um turismo muito forte. O pessoal estima que por lá eles recebem mais visitas do que em Londres, do que em Paris todos os anos. E isso facilita o ingresso de capital estrangeiro, facilita a conversibilidade da moeda e facilita com que ela seja mantida como uma moeda forte. Além disso, é um país que tem um balanço comercial superavitário. Ele exporta mais do que importa, o que, segundo algumas linhas da ciência econômica, é algo positivo para manter a moeda forte também. E pode admitir, deixa um comentário aí pra gente. Por acaso você esperava que eu ia colocar no top 3 uma moeda como o baht tailandês? Você alguma vez já escutou falar sobre essa moeda? Pois é, acredito que a maior parte das pessoas jamais tinha escutado. E aí, dando sequência aqui, na segunda posição, uma outra moeda que pode ser utilizada para você preservar capital é o Won sul-coreano. O won sul-coreano cada vez mais tem funcionado como uma alternativa às moedas fortes tradicionais. Nesse caso, principalmente em relação ao iene japonês. Conforme você já deve saber, a Coreia do Sul tem tido uma performance econômica superior à performance do Japão aí nos últimos 10 ou 20 anos. E algumas empresas que até então nem eram conhecidas de lá, como é o caso da LG, da Samsung e da Hyundai, já são empresas aí que conquistaram todo o globo, multinacionais que são lugar comum e competem com empresas que têm século de existência. Por conta disso, o país tem exportado bastante e com toda essa alta na sua exportação, a moeda deles, o won sul-coreano, também tem começado a ser mais utilizado em transações internacionais, uma moeda que tem ganhado aceitabilidade, maior conversibilidade e se tornado cada vez mais forte. É por conta disso que ela pode também funcionar como uma alternativa para uma preservação de capital em um momento de crise, uma alternativa àquelas moedas mais tradicionais. E aí, dando sequência, na primeira posição, como uma moeda forte para você se proteger em tempos de crise, nós vamos ter o dólar de Singapura, que essa é uma moeda que não só tem preservado uma paridade aí, se mantido forte e estável em relação às moedas mais tradicionais, como em realidade ela tem tido uma apreciação. Em relação ao dólar, por exemplo, ela já subiu cerca de 20 ou 30% ali desde os anos 2000. Isso se dá porque Singapura é um país que está com uma economia em enorme ascensão. Eles são o centro financeiro do Sudeste Asiático. Diversos family office, private banks, empresas multinacionais têm se instalado por lá. Um ambiente atrativo em termos tributários e em termos de mercado financeiro também. Para você ter uma ideia, assim como os brasileiros, quando querem investir nos mercados internacionais, costumam buscar o mercado norte-americano ou corretoras de lá. No caso, o pessoal de Filipinas, da Indonésia, do Vietnã, eles vão procurar Singapura como o centro aí para eles fazerem esses investimentos internacionais. É um lugar que tem diversos brokerage, né, contas em corretoras, diversas contas bancárias que são mais facilmente acessadas por eles. Você pode abrir uma conta lá, tem um dos bancos mais seguros do mundo. Já falei em outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho também. Durante a pandemia, houve uma janela de oportunidade que o pessoal, inclusive, conseguiu fazer a abertura de forma remota em bancos de lá. Hoje em dia está muito difícil, só indo presencialmente mesmo, mas se você estiver passando lá, por que não? Esse sistema financeiro é muito robusto e aí você já consegue manter uma reserva do seu patrimônio em uma moeda forte, que é o dólar de Singapura. E por falar nisso, como é que você pode fazer para se expor a essas três moedas, que são alternativas, mas que são fortes aí para um cenário de crise, principalmente se for uma crise que afete os países mais ocidentais, por exemplo? Como é que você pode fazer para se expor a essas moedas sem sair de casa, estando no Brasil? Bom, você pode abrir uma conta numa corretora de Forex e fazer a compra desses ativos por lá. Ou ainda, sempre é possível você investir no mercado desses países. Você pode comprar um fundo de investimentos imobiliários em Singapura, por exemplo, ou comprar um imóvel por lá. E essa, inclusive, pode ser uma maneira mais interessante do que simplesmente comprar a moeda para deixar parada ali embaixo do colchão, ou, no caso, deixar parada dentro da corretora de Forex. Porque assim você coloca essa moeda para trazer rendimentos para você dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de imóveis, ou seja lá qual for o mercado que você pretende explorar. E aí, para fechar com chave de ouro, eu quero dar uma dica extra para vocês.
falar de uma quarta moeda alternativa às tradicionais, mas que eventualmente também pode funcionar como uma preservação para um momento de crise, ainda mais se for uma crise que afeta o sistema mais tradicional. Eu estou falando do Bitcoin. Mas isso aí é só um palpite meu. Certamente, em algum momento na história, o Bitcoin vai se mostrar como uma reserva de valor. A questão é, a gente tem uma crise, em média, a cada 7 ou 8 anos. Quantos ciclos vão precisar para o Bitcoin conseguir se provar como essa reserva de valor interessante? Eu não sei. Pode ser que seja no próximo, pode ser que seja só daqui a 80 anos. Então, por conta disso, eu prefiro ficar sempre naquele feijão com arroz, e aí alguma parcela eu posso diversificar. E nessa minha diversificação, certamente vai ter Bitcoin e eventualmente eu posso comprar alguma dessas outras 3 moedas fortes que nós conversamos no vídeo de hoje. Que por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.